Boa tarde. Daremos início à sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 27 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nessa tarde, estão previstos na nossa pauta os itens 49 a 73. No entanto, nós vamos iniciar pelos itens 51 e depois o item 61, porque nós temos participação dos patronos, e em seguida vamos retomar alguns itens que ficaram da reunião da manhã. Então, nós vamos iniciar pelo item 51, cujo recorrente é Brother International Corporation, Brasil Limitada, de relatoria da doutora Semiramis, e nós vamos ter a participação da patrona, doutora Germana Gabriela Silva. Eu peço, por favor, que o apoio convoque a patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Presidente, tem um vídeo para colocar? Ou ela vai sustentar? Na planilha está anotado vídeo. Está aqui, videoconferência e acompanhamento. Ah, é videoconferência? Eu achei que ela fosse mandar o link do YouTube. Eu dou uma olhada, mas vamos deixar ela entrar de qualquer forma? E aí ela nos diz, mas eu vou dar uma... A convocação foi feita, presidente. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Germana, tudo bem? Olá. Boa tarde, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. A senhora vai participar aqui do item 51 da pauta, que é Brother International Corporation Brasil Limitada, correto? Isso mesmo. E antes de nós iniciarmos o julgamento, eu gostaria de consultá-la. A senhora tem aqui escrito que vai ter videoconferência e acompanhamento. A senhora vai fazer sustentação ou tem um vídeo de sustentação? É o vídeo com a sustentação que eu enviei. Ah, tá bom. Eu consulto o apoio, seu apoio que coloca o vídeo, Amanda? Não sou eu, não. O vídeo é enviado para vocês. Ah, tá. Então a gente tem que colocar. Então, só deixar... O link está na planilha. Eu vou abrir aqui. Vamos dar só um minutinho. Tá aqui. Ok, doutora, o vídeo é da senhora mesmo, né? Isso mesmo. Correto, tá aqui já. Então, vamos lá, vamos dar início ao julgamento do item 51 da pauta, cuja recorrente é a Brothers International Corporation Brasil Limitada, a relatora é a doutora Semiramis, e nós temos o acompanhamento e a sustentação da doutora Germana Gabriela Silva. Eu passo a palavra à relatora, por favor. Bom, boa tarde, colegas. Boa tarde, doutora Germana. Esse processo, presidente, ele é resultante de uma revisão aduaneira em que a fiscalização lavrou auto de infração, porque considerou que o produto importado pela recorrente não seria aquele descrito e, por consequência, não teria a classificação fiscal descrita na DI e haveria, então, diferença de alíquota. A classificação feita pela recorrente foi com alíquota tarifária de 0%, ao passo que a reclassificação fiscal feita pela fiscalização levaria a alíquotas que não são zeradas, gerando, então, a diferença a pagagem de imposto de importação, especificamente neste processo. E o produto importado foi em máquinas automáticas de bordar para uso doméstico. A recorrente classificou na posição 8447, ao passo que a fiscalização utilizou o código dentro da 8452.
A fundamentação para a reclassificação da fiscalização foi uma solução de consulta da própria recorrente, que determinou a classificação no item 8452.10.00. Então, foi lavrada a cobrança de impostos de importação com base na nova classificação e os acréscimos legais, multa e juros. Em seguida, foi lavrado também a infração referente à importação desamparada de guia de importação, em virtude da troca, então, da classificação fiscal da mercadoria. Foi também lavrado em relação à infração 3, que é aquela multa regulamentar que nós temos de 1% em relação à classificação classificada incorreta. Desculpe, a multa aplicada em função da classificação incorreta da mercadoria. A DRJ, na origem, negou o provimento, entendeu que o código era aquele posto mesmo pela fiscalização. Em relação aos códigos, eu tratarei disso no meu voto, provavelmente a doutora também vai tratar na citação oral, mas eu queria só resumir que a classificação dada pela recorrente, em item 8447, se referia a teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento, máquinas para fabricar bordados, né? Então, ela classificou nesses quatro dígitos e, ao final, o 9020, que seriam máquinas automáticas para bordar. A fiscalização inseriu na parte do 8452, que são máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos. E dentro da 8454, a máquina de costura de uso doméstico. Porque, além da solução de consulta, ficou comprovado que a máquina importada ela não só bordava, ela também costurava. Por isso, também a reclassificação nesse tópico. Rapidamente, em relação à matéria de defesa, uma preliminar de falta de motivação, né, do auto de infração, a preliminar de nulidade do acordo recorrido em virtude do não provimento de realização de perícia no equipamento importado, e a defesa especificamente em relação à multa de classificação fiscal e ausência de licenciamento, que envolvem tanto a falta de dolo da recorrente quanto a correção na classificação que ela mesma fez. Pede também que seja revisto a aplicação de 3 multas concomitantes sobre o mesmo fato, que ela julga ser o mesmo fato. E, enfim, ao final ela pede provimento. E nos autos consta também um laudo do INT, tratando da inspeção e avaliação técnica dessas máquinas. Bom, essa é a síntese. Eu devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada, doutora Semiramis. Doutora Germana, agora eu coloco sua sustentação, correto? Vamos ver se eu consigo aqui. Tá aparecendo? Sim? Vamos ver se vai com som. Tá muito baixo o volume. No meu tá baixo também. Eu acho que é da gravação. Na gravação tá com o máximo de volume. Não dá para ouvir? Eu não estou conseguindo ouvir. Quando você foi compartilhar o vídeo, tinha a opção de compartilhar o vídeo com áudio? Não tá indo áudio? Eu vou interromper. Presidente, quando você clicou aqui em compartilhar, né, abrir bandeja de compartilhamento, tem alguma opção de incluir o áudio? Você tem que assinalar essa opção aqui, incluir o áudio do sistema. Não tem. No meu tem. E aí você compartilha o vídeo. Vou tentar de novo. Não. Você tem ele aí? Você quer tentar compartilhar? Para mim não aparece essa opção. Ele está na planilha de sustentação, Salvador, item 51.
Eu posso passar o link também. Você encontrou, Salvador? Eu não estou escutando o Salvador. Vocês estão me escutando? Salvador está mudo, o microfone dele está desligado. Tá. Salvador, seu microfone está mudo. Eu consegui encontrar aqui. Deixa eu abrir no YouTube. Tá. Compartilhar a tela aqui, só um minuto. Acho que é o vídeo mesmo que está abaixo. Está bem baixo o vídeo. Vou compartilhar, vamos ver se vai dar certo. Você consegue melhor. Todos estão vendo? Agora sim. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Vocês todos sumiram para mim. Eu não consigo ver o... Ah, aqui vocês, tá. Vou dar o play. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a ilustre relatora e os demais conselheiros que compõem essa coluna turma. Tá baixo. A apresentação oral referente ao julgamento de número 51 da pauta. Meu nome é Germana Barros, representante da empresa Broadway International. Bom, conselheiros, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que Posso seguir? Pode, eu acho que o vídeo está assim mesmo. O meu está no mesmo volume. Eu vou tentar aumentar o meu volume do sistema, quem sabe, né? Eu fiz isso, não adiantou, mas tenta aí. Vocês estão vendo a tela do vídeo ainda? Sim. Tá, vou dar o play de novo. se dedica à importação, comercialização e distribuição de máquinas automáticas de costura e bordado, modelos do LT 2001 e PC 8500, ambas na classificação ICM 8447-9020. Inclusive, a autoridade fiscal ela já ratificou a classificação dessas máquinas quando do despacho aduaneiro ao liberá-las tanto pelo canal amarelo também quanto pelo canal vermelho, né, que realmente observa das declarações de importação que são aportadas aos autos. No entanto, embora a recorrente ela tenha realizado desembaraços sem qualquer óbvio na fiscalização, principalmente quanto à classificação fiscal, ela foi surpreendida com a abertura de nossa infração, sob a alegação de que a classificação correta dessas máquinas seria aquela aquelas de máquinas de costura de uso doméstico. Está sujeita à alíquota de imposto de importação de 22,5%. Como os conselheiros podem observar aqui, a controvérsia desse grau está justamente relacionada à classificação fiscal das máquinas que foram importadas pela recorrente. Nessa medida, quando a empresa apresentou a sua defesa administrativa, ela requereu a produção de prova policial, né, sendo que a delegacia de julgamento, ao analisar a impugnação da recorrente, entendeu por bem indeferir esse pedido, aduzindo que a questão da classificação fiscal estaria solucionada diante de duas soluções de consulta publicadas no ano de 2003 e no ano de 2004, que estabeleceriam que a classificação correta dessas máquinas seria aquela de utilização de uso doméstico, né? E, portanto, acabou julgando o procedente de impugnação e manteve na íntegra a autuação fiscal. Bom, o que eu gostaria de destacar aqui no julgamento desse recurso voluntário é justamente a novidade da administração, por ausência de fundamentação válida e motivação do ato administrativo, porque no item 2 da administração, a recorrente é penalizada
por importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente. No entanto, a fiscalização considera que a operação ela estava sujeita ao licenciamento automático, sendo que todas as declarações de importação, toda a documentação, elas foram apresentadas no momento lá da operação, né? Então, não haveria que se falar em importação desamparada de documento fiscal. Um outro ponto também que eu gostaria de destacar é a preliminar de nulidade da decisão, diante da necessidade de produção de prova pericial. Como eu já mencionei, a decisão recorrida, ela asseverou que a questão estaria selecionada com a solução de consulta número 39, publicada em 2003, e com a solução de consulta número 15, que foi publicada em 2004, aduzindo que a classificação correta, né, seria aquela de posição 8452.10.00, que é justamente as máquinas de utilização de uso doméstico, e desconsiderando que as importações elas foram efetuadas no ano de 2001. Né? Ou seja, a fiscalização ela pretende retroagir os efeitos dessas duas consultas para atingir a importação que foi realizada pela recorrente. Dessa forma, é importante que se deixe registrado aqui que a fiscalização ela não pode rever o lançamento fiscal realizado a importação que já foi efetivada e foi aceita integralmente quando da nacionalização da mercadoria. Né? Dessa forma, a recorrente ela expôs tanto no seu recurso voluntário quanto na discriminação os motivos que justificavam a realização da perícia. Inclusive, cumpriu os requisitos do artigo, do inciso 4 do artigo 70.5, formulando os quesitos, indicando o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, né? Mas, mesmo assim, a perícia, o pedido de prova pericial foi definido em evidente afronta que é o princípio contraditório da sua defesa, que são resguardados, que são previstos na Constituição Federal. Eu gostaria de destacar também que a necessidade da realização da prova é imperativa, né, justamente para identificar a característica, né, e a utilização dessa máquina, dessas máquinas que foram importadas. Né. Inclusive, vai ser necessário justamente para confirmar que essas máquinas elas possuem um sistema complexo, elas são equipadas com software para arquivamento de dados e elas possuem uma destinação comercial. Né? Não poderiam ser enquadradas como máquinas de uso doméstico. Inclusive, essa instituição econômica, no presente caso, está colhendo turmas a ter a oportunidade de analisar uma situação semelhante, inclusive converter o julgamento em diligência para que fosse analisar essas questões que demandam uma prova pericial. Dessa forma, é imprescindível que seja anulada a decisão proferida pela delegacia de julgamento, ou ao menos que seja um julgamento com diligência para a realização de prova pericial, sob pena de afronta ampla defesa e contraditório, que são previstos na Constituição Federal. E caso os ministros conselheiros entendam de modo diverso, né, no mérito, a atuação também no mérito será exigir que as máquinas de podar importadas pela reconstrução possuem utilização industrial e também conformidade com a classificação fiscal da mercadoria, não podendo ser enquadradas como máquinas de uso doméstico, devendo, portanto, ser cancelado a registração e as multas que foram aplicadas. Com isso, eu finalizo a minha fala e eu agradeço a atenção da relatora e dos demais conselheiros que estão nessa turma. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Salvador? Isso. Parou o compartilhamento? Parou. Perfeito. Agora tem que abaixar o volume, que o seu volume ficou alto. Peraí. O meu também está bem alto. Pronto. Okay. Doutora Germana, a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Não, muito obrigada. Agradeço a atenção de todos e aguardo aqui o resultado do julgamento. Obrigada, doutora Germana. Então, eu devolvo a palavra à relatora,
seu voto, por favor. Obrigada. Em relação ao primeiro tópico de nulidade do auto de infração por falta de motivação da infração 2, a defesa foi no sentido de que a infração de importação desamparada de guia ou documento equivalente não teria motivação, pois a operação em questão estaria sujeita ao licenciamento automático. Eu entendo que não há nulidade por falta de motivação, porque a ausência de guia de importação é decorrência da classificação incorreta sustentada na infração 1 pela fiscalização, como se verá na parte de mérito. No mais, entendo que não houve nenhuma violação ao 142 do CTN ou aos artigos 10 e 59 do Decreto 7235. Aqui a fiscalização colocou da inaplicabilidade do ato declaratório daquela época, que ele nem chegou a tratar da questão do licenciamento automático ou não da nova reclassificação. É porque ele não aplicou o ato simplesmente porque a descrição não era completa a ponto de permitir que se aplicasse aquele ato vigente à época. Então, por isso que ele nem tratou de qual seria o licenciamento ou não aqui. E ele sustentou tudo isso no auto de infração. Então, entendo que não há nenhuma violação à motivação. Em relação à nulidade do acórdão recorrido por cessamento do direito de defesa, foi a questão de que impugnação, ela requereu a realização de prova pericial técnica para demonstrar a correção da classificação fiscal que ela pôs no desembaraço aduaneiro. E o objetivo dela seria comprovar que as mercadorias são máquinas de bordar apenas. Então, por isso, a classificação no 8447. Em resumo aqui, eu entendi que não há qualquer nulidade, porque a designação de perícias ou diligências é faculdade do julgador, de acordo com o entendimento do julgador, se há ou não dúvidas a serem dirimidas, né? E aqui, no caso, além dessa questão, ainda tem uma solução de consulta do contribuinte e também um laudo do INT. Então, por essas razões, eu também acho que a diligência ou perícia aqui é prescindível. Então, não entendo que a decisão de piso tenha sido nula e também não verifiquei nenhuma das hipóteses do artigo 59 do Decreto 7235. Presidente, posso passar ao mérito? Alguma colocação nas preliminares? Pode passar. Em relação à classificação desses modelos importados, que foi o LT 2001 e o PC 8500, a fiscalização tirou, então, do 8447 para o 8452, e a defesa no sentido de que é só máquina de bordar. A descrição na DI foi máquina automática de bordar doméstica, tendo a fiscalização identificado que o modelo 8500 seria máquina doméstica de costura com bordado. E o modelo 2001 seria máquina doméstica para costura e bordado. Por isso, não poderiam ser classificadas na posição 8447, que é aquela que contempla as máquinas especiais concebidas exclusivamente para bordado. E aqui está a grande diferença da questão da classificação tarifária, porque as máquinas da recorrente, segundo a fiscalização, teriam dupla função, ao passo que o código 8447 seria voltado àquelas máquinas exclusivamente feitas para bordados, não bordados e costura. Aí eu coloquei aí para vocês analisarem as duas posições, tá? Em primeiro lugar, a classificação 8452, né? Com 8452-1000, máquinas de costura de uso doméstico. E o 8447, que foi utilizado pela recorrente, teares para fabricar malhas e bordados, enfim. E o 8490-20, máquinas automáticas para bordar. Na nota explicativa da posição, eu coloquei para vocês, mas o resumo é isso. Se a máquina costura também ou só borda. E o contribuinte tem sua própria solução de consulta, de 2004. Recorrente sustenta que essa solução de consulta não poderia abarcar os fatos dos autos. Por quê?
porque a grande maioria dos fatos aqui são anteriores à emissão dessa consulta. Então, por isso, não se aplicaria, por isso, a nova rediscussão da classificação fiscal. O que acontece é que a solução de consulta é exatamente a classificação que o fiscal colocou no auto de infração. Na verdade, a solução de consulta serve justamente para o contribuinte readequar o seu comportamento e rever os seus recolhimentos com base na solução de consulta, né? Ela é posterior aos fatos, isso é inegável, mas ela se presta a isso, para o contribuinte verificar a sua conformidade com a legislação. Então, eu acho que é plenamente aplicável, sim, a solução de consulta para ele e vincula, sim, a fiscalização. E queria ressaltar também que o relatório técnico do INT, ele também, sobre as duas máquinas, ele colocou que é uma máquina automática, claro, mas ele também colocou que ela costura, além do bordado. Então, eu acho que o laudo também está coerente com a solução de consulta. Então, a minha conclusão aqui é que está comprovado que as duas máquinas não são máquinas de bordar exclusivamente, mas sim costura e bordado, como posto no laudo do INT. O código 8447 é específico para máquinas automáticas, exclusivamente para bordar. E esses dois modelos possuem funções de bordar e costurar, logo classificadas no 8452 e não no 8452-2090. Ressalte que o uso constou nas DIs, o uso doméstico, né? Porque um elemento de classificação fiscal, além da questão de bordar e costurar, também é a questão de uso doméstico ou não. Aqui o que conta é a forma como foi declarado para uso doméstico. Então, eu entendi como correta a proposta de classificação da fiscalização. Eu acho que os outros argumentos não deveriam, talvez, nem ter sido trazidos. Eu acho que a consulta por si só já vincularia essa posição de classificação. Mas, enfim, resolvi trazer todos os argumentos para a recorrente ter uma resposta a tudo. Então, a consequência aqui, senhora presidente, é que eu entendo a classificação como feita corretamente pela fiscalização, com hospedando na solução de consulta, e, em consequência, por manter o auto de infração relacionado à cobrança de diferença de imposto de importação com os acréscimos legais. Em seguida, a recorrente sustenta a impossibilidade de revisão aduaneira, né? Porque as mercadorias foram desembaraçadas no canal vermelho e no canal amarelo. Então, como que posteriormente poderia a fiscalização alegar algum erro naquele despacho aduaneiro, né? Enfim, para explicar que não tem mudança de critério jurídico e que a revisão aduaneira ela é legítima e com fundamento legal, eu colacionei o voto do Dr. Marco Antônio num acórdão que nós julgamos aqui na turma 3301-007-535. Eu acho que a leitura está dispensada, porque o voto do Dr. Marco ele é muito preciso em relação a isso, e a minha conclusão é que a revisão aduaneira não se confunde com alteração de critério jurídico. Em relação às multas, a infração número 2, importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente, que é aquela multa de 30%, né? A mercadoria importada foi a de costura, com bordado, sendo que a empresa também possuía no seu catálogo outras máquinas diferentes. Então, só aí já deveria ser a descrição mais precisa possível. A descrição nas DIs cita máquinas de bordar, não mencionando também sua função de costurar. Logo, não se trata de produto corretamente descrito, sendo inaplicável ao caso o ato declaratório COSIT 12 de 97. Sem a devida licença de importação para o produto que foi efetivamente importado, torna-se cabível a penalidade aplicada, de 30%. Assim, o erro de classificação tarifária acarreta insuficiência na descrição dos elementos essenciais, a identificação da mercadoria, o que, por conseguinte, implica na falta de obtenção de licenciamento para a mercadoria correta. Aqui, inclusive para licenciamento automático, tá? Eu não sei se de fato essa mercadoria tem licenciamento automático ou não, porque a fiscalização não trouxe essa informação. Mas eu entendo que aqui a gente poderia dispensar a multa caso a classificação estivesse toda, caso a descrição estivesse toda completa, independente da questão do licenciamento.
Então, por estar com descrição incompleta, eu acho que a multa é cabível. Então, se a mercadoria é diversa da que foi importada, logo a licença obtida para aquela declarada não é a mesma licença para efetivamente importada. Se o importador incorreu em erro na classificação fiscal informada na DI, ainda que possível de licenciamento automático, a consequência é a violação do controle aduaneiro, de qualquer forma. Então, eu mantive a aplicação aqui da penalidade, presidente. Passando à última infração, multa proporcional ao valor aduaneiro, classificação incorreta, ela é um reflexo também do já tratado anteriormente, né? Então, se a classificação foi alterada, realmente a multa por classificação incorreta. E também apliquei a súmula 161 do CARF, né? Que basta a classificação incorreta para a multa ser devida. Em relação ao argumento da recorrente de inexistência de comportamento infrator, da violação do princípio da boa-fé, na verdade, a classificação fiscal incorreta implica na legalidade da aplicação das multas, porque elas têm fundamento na lei. E, de qualquer forma, para essas multas, a responsabilidade é objetiva e independe da intenção do agente, nos termos do artigo 94, parágrafo 2º do decreto 37 e o 136 do CTN. E quanto ao argumento de imposição das 3 multas para o mesmo evento, entendo que não há que se reduzir qualquer uma delas, ou cancelar qualquer uma delas, porque elas não são exatamente de um mesmo fato, elas apenam condutas diferentes, com valores aduaneiros diferentes, né? Sendo a primeira a diferença do próprio tributo não recolhido. Então, entendo que esse argumento também não prospera, até porque a gente não poderia afastar a legislação que é válida e vigente, que prescreve a incidência de todas essas multas. Então, presidente, minha conclusão foi por negar provimento o recurso voluntário. Muito obrigada, doutora Semiramis. Então, a proposta da relatora para o item 51 é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar à votação? Eu fiquei com uma dúvida só num ponto aqui. Sim. Nesse ponto da multa de 30%, que é a desemparada de guia de importação ou documento equivalente, a Semiramis chegou a argumentar aqui que a fiscalização não disse se o produto precisava de licença de importação ou não. Essa penalidade aqui está sendo aplicada pelo quê? Pela descrição incorreta na DI? Ou porque não trouxe algum documento para... Não, eu coloquei a questão, ela alega que a nova classificação também tem licenciamento automático, certo. Então não deveria ser aplicada essa multa. A linha que eu segui foi, a gente só não aplicaria a multa se a descrição fosse completa. Descrição completa com classificação equivocada, dá para não aplicar a multa, porque com base na classificação, porque com base na descrição você consegue identificar a mercadoria. É exatamente o que o ato declaratório fala. E o ato declaratório ele não leva em consideração o licenciamento. Por quê? Porque mesmo que ele seja automático, e não estando completa a descrição da mercadoria, houve já violação ao controle aduaneiro. Né? A hipótese prevista no ato declaratório seria só para a descrição completa, e eu entendi que realmente a descrição não estava completa. Então, eu que entrei na questão do licenciamento, por quê? Porque a fiscalização não falou se a nova classificação é licenciamento automático ou não, porque ela justamente aplicou o ato declaratório. Né? E eu também entendo na mesma linha, porque se a gente tivesse o conjunto de descrição completa mais licenciamento automático, a gente poderia não aplicar essa multa, mas no caso a descrição não foi completa. Então, não sendo completa, de qualquer forma não teve licenciamento, então, para a mercadoria efetivamente importada. Não, eu entendi seu ponto, você entendeu que a mercadoria, a descrição dela não está completa, mas não só por conta do erro da classificação, porque a descrição dela para chegar à classificação está faltando dados, é isso, né? A minha pergunta é, a penalidade aqui é sem guia de importação ou documento equivalente. Que guia de importação é essa? Porque, assim, a penalidade não é a descrição incompleta. Não, mas veja que a guia, ela não existe, por quê? Porque a mercadoria foi outra.
Você tem uma guia relacionada à classificação colocada na mercadoria importada, só que a mercadoria não era aquela importada. Então, você não tem a guia correspondente. Salvo na exceção de você ter toda a descrição que o ato declaratório permitiria você não aplicar essa multa. Então, veja que, na minha concepção, tá? Eu acho que a presidente, o Marco, enfim, podem esclarecer de outra forma, mas na minha concepção, você só tem a guia se está batendo com a mercadoria importada. Então, se não está batendo com a mercadoria importada, você não tem a guia. Porque a guia que você tem é daquela classificação. Só que aquela classificação não é a mercadoria importada. Por isso que é ausente a guia de importação. Então, mas não é só porque a classificação está errada, é porque faltou a descrição adequada do produto, é isso? Sim, sim. Tanto é que se tivesse a descrição completa do produto, o próprio ato declaratório da Receita manda não aplicar a multa. Isso, porque se é só um erro de classificação fiscal, aí aplicaria só a multa de 1%. Eu acho que somado a isso também estaria junto o licenciamento automático. Eu não sei se a gente já julgou aqui ou não, mas só abrindo um parênteses, eu não sei se a declaração completa e licenciamento não automático atenderia também à legislação. Mas isso não é o caso aqui, né? Mas só abrindo um pouco a discussão para a gente pensar, porque no futuro pode ser que a gente enfrente isso. Né? A descrição está correta, classificação errada, mas o licenciamento não era automático. Né? Mas, claro, não é o caso dos autos. Só estou abrindo parênteses porque a gente tem que colocar as duas hipóteses, né? Pode ser que a gente enfrente isso também. E aqui, de fato, eu não sei qual é o licenciamento. Tá? A recorrente diz que é automático, então é automático, mas a fiscalização não entrou nisso. Justamente porque a descrição não permitia. Tá bom. Ok. Deixa eu estou procurando aqui um ato da COSIT, mas eu também fiquei com essa dúvida, assim, na verdade, a nova classificação foi lançada uma multa por falta de LI, é isso? Mas não ficou claro Sim. se precisava de LI na nova classificação? Desculpa, não entendi a pergunta. Mas não ficou claro se precisava de LI na nova classificação? Ficou Não, claro? eu que estou colocando isso, que para mim isso não entraria no caso, mas ele aplicou a multa de 30% porque a descrição não estava completa que permitisse a classificação. Ele aplicou exatamente o ato declaratório. Eu acho que eu entendi diferente. Pelo que eu entendi aí do que foi relatado, né, e do que assim eu entendo um pouco a respeito do assunto, essa multa de 30% foi por ausência de LI. Ausência de LI. E não a partir do momento que ele reclassificou a mercadoria, tinha uma classificação inicial, teve outra. Essa outra classificação precisaria de LI. Ele disse, vamos aplicar essa multa aqui de 30%. Por quê? Porque precisava de LI e foi importada sem LI. Né? Eu não aplicaria essa multa se a mercadoria viesse corretamente descrita. Né? Aí, se viesse corretamente descrita, aí não haveria essa multa. Seria isso, doutora Semira, mais ou menos o entendimento aí do assunto? Eu acho que eu escrevi exatamente isso. Talvez na hora de explicar eu tenha acrescentado alguma coisa a mais, mas eu escrevi exatamente isso, não foi? Pois então eu entendi perfeitamente. Só que começaram a falar de guia, de outras coisas aí, né? Porque guia, na verdade, é LI, né? Não, então, por isso mesmo. Porque como a penalidade é pela falta de licença de importação, e não escrito, mas na argumentação oral da Semínios, ela disse que a fiscalização não disse se a nova classificação precisa de licença de importação. Então, como que a fiscalização vai aplicar uma multa por falta de licença de importação se ela não disse que precisava de licença? Eu achei estranho. Mas se tem a multa de 30%, é decorrente da ausência de licença. Sim, por isso que eu perguntei. Aí eu estava tentando abrir o processo aqui para dar uma olhada nesse auto, para ver a fundamentação do auto. Aí eu vou ver se eu consigo ver isso agora. A fundamentação do auto está toda no relatório, porque é bem curtinha. Então, o que está no auto está no relatório. A questão do licenciamento automático é porque a recorrente alega isso como matéria de defesa. Né? Por que teria que aplicar a multa de falta de guia se o licenciamento mesmo da nova mercadoria classificada não precisaria de licenciamento não automático?
E, de fato, a fiscalização não fala qual que é o licenciamento, mas ela pode ter partido dessa premissa. Eu entendo, doutor Marcos, se ela aplicou é porque precisaria. Agora, por outro lado, será que ela não entendeu justamente isso, que você, quando erra a classificação sem a descrição completa, você não tem licença para mercadoria importada, você tem para outra mercadoria. Eu acho que tem as duas coisas. Se for necessária a licença, ela não teria. Agora, se não é necessária a licença, não cabe a multa. Agora, mesmo a descrição não ter sido completa? Porque se ela tá importando uma mercadoria com uma licença para classificação incorreta, ela não tem para aquela classificação. Isso, ponto 1. Então, não tendo para aquela classificação e sendo exigida, cabe a multa. Agora, o que o ato declaratório interpretativo, e nem eu estou tentando abrir aqui, mas se eu não me engano, aquele que você menciona, ele foi substituído por outro, que eu acho que é 13 de 2002, mas eu não estou conseguindo abrir. Mas é com o mesmo conteúdo. Qual é a ideia? Quando o importador ele declara incorretamente, mas fornece as informações, aí dispensa a multa. Então, é uma fase 3. Então, se ele... Mesmo precisando da licença. E ele informou corretamente, cabe a multa, em tese, mas, tendo em conta que ele passou as informações corretas, dispensa, que é o ADI. Mas, se não tem exigência, não entra nem na possibilidade de aplicação. Esse é um ponto. Salvador, você está sem microfone. Se alguém conseguir, eu acho que é o ADI 13 de 2002, mas eu não... A questão dessa análise, num segundo momento, se a descrição está completa ou não da mercadoria, para o caso que você já superou a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Precisa de licença. Porque o pensamento é mais ou menos assim, eu trouxe licença para uma máquina de bordar, né, digamos, e eu tenho uma máquina de costurar. Então, eu não tenho licença para uma máquina de costurar. Precisa? Não. Então, não tem multa. Precisa? E eu não tenho? Cabe a multa. E aí, eventualmente, eu posso afastar com base no ato da COSIT. Porque aí, se a fiscalização aplicou essa multa, é porque ela... Assim, você pode entender que essa nova posição exige a licença de importação. Exatamente. Mas se ela nem chegou a mencionar isso, nem chegou a descrever, falar, essa posição nova precisa de licenciamento, não é um licenciamento automático. Teve até um caso que eu tive aqui de navio, né? Era navio usado ou navio novo? Aí, se era navio usado, precisava de licença de importação. Se era novo, não precisa. Então, assim, no momento que você desqualifica o produto como de uma classificação fiscal ou outra, a consequência é se ela vai precisar de licença de importação ou não. E aí você aplica a multa de 30% do 169, inciso 2º, a linha B, se eu não me engano. Mas se o fiscal nem comentou se precisava de licença, ele nem discorreu sobre isso, e a gente não tem nem como aferir se esse produto precisa de licença ou não, eu achei estranho isso do alto, entendeu? Me pareceu uma coisa esquisita. Talvez ele entenda que tenha, mas a gente também tem que ter elementos para conferir isso, né? Para verificar. No auto de infração, o fiscal só diz mercadoria importada ou desamparo de licença de importação. Ele não fala se é obrigatório ou não. Eu também cheguei aqui a ver isso. Não tem relatório fiscal. A fundamentação, a motivação do auto é bem curta, bem sintética, né? Então, teremos aqui... falta motivação, né? Para multa. Eu não achei o novo ato declaratório que o presidente falou que revogou o 12. Eu consegui abrir aqui, e na verdade ele já foi revogado 2 vezes e o atual é o ADI número 6 de 2018. Mas o conteúdo porque o anterior ele falava que independente de licenciamento automático ou não, só não aplicava com a descrição completa. Mas é para afastar a multa. Então, eu tenho que ver se cabe a multa, porque o ADI, ele afasta a aplicação da multa. Mas ele afasta só nessa condição, não é? Ou ele impõe outra condição? Pelo que eu entendi, aqui o licenciamento pode ser automático ou não. O que importa é se o produto foi corretamente descrito. Pelo menos o anterior, de 97, falava automático, o SEMI não tem nada, assim, na verdade, ele teria que solicitar, é verdade. Então, talvez o entendimento seja esse. Mesmo no licenciamento automático,
ele tem que solicitar o licenciamento. Porque se fosse dispensado de licenciamento, aí não caberia multa. Agora, o licenciamento automático, licenciamento automático é aquele que tem que ser solicitado, né? Tem um prazo maior e normalmente é concedido. E o não automático depende de uma análise do caso, da mercadoria, etc. Mas tendo licenciamento, eu concordo com você. Se ficou claro que precisava de licenciamento, aí cabe a... Então, pelo que eu entendi, o produto importado tinha licenciamento automático, né? Pela classificação da contribuinte. Pela contribuinte, ela tinha licenciamento automático desse produto, mas a classificação fiscal era outra, pela visão do fisco. E aí precisava de outro licenciamento adequado para o produto da nova classificação. Acho que esse que foi o ponto, né? Se precisava, aí cabe a multa. Posso ler um trecho de uma decisão do Jorge Abud? Pode, porque esse ponto do licenciamento que a Lisiane colocou que é importante, porque licenciamento automático não é dispensa de licenciamento. Né? Ele fala o seguinte: em geral, o despacho aduaneiro, o despacho de importação é processado por meio da DI registrada no Siscomex, que possibilita um controle prévio das importações não só pela Receita Federal, mas também por todos os órgãos afluentes via a concessão de licença de importação, seja automático ou não automática. Aí ele explica: licenciamento automático é o procedimento mais comum para se registrar uma importação. Ele é feito automaticamente durante a formulação da DI, após a chegada da mercadoria no país. Para isso, o importador tem que registrar no Siscomex as informações comerciais, financeiras, cambiais e fiscais da operação. Somente com a DI processada poderá ser feito o despacho aduaneiro. Licenciamento não automático. Para alguns produtos é feito o licenciamento não automático. Por esse procedimento, o importador deve prestar informações mais detalhadas de sua carga. Via de regra, a LI é solicitada através do desembaraço da mercadoria, mas em determinados casos ela deve ser solicitada antes do embarque no exterior, antes do despacho aduaneiro. Todo o processo, inclusive a anuência de outros órgãos, pode ser feito via Siscomex. O formulário de LI é preenchido offline e transmitido para o computador central do SERPRO, individualmente ou em lotes. O sistema fará a verificação dos campos e dará a aceitação do LI, fornecendo o número de registro do LI, indicando a qual análise a operação foi submetida. É importante lembrar que o registro não significa autorização para importação. O solicitante deve aguardar o deferimento do órgão anuente, que só então concederá a LI. Com esse documento, o importador tem 60 dias para embarcar a mercadoria ou proceder à solicitação do despacho aduaneiro. Os dados da LI migram automaticamente para a DI. Se o importador incorreu em erro na classificação fiscal informada na declaração de importação, ainda que passível de licenciamento automático, tem por consequência o fato de que os sistemas de controle administrativo de importações que operam sob a chave do código NCM tornam-se inoperantes, com sensível dano a toda a ordem de controle administrativo, frustrando toda a ação implementada nesse sentido, inutilizando assim um aparato institucionalizado que monitora a operação. Logo, a ação fiscal, enfim, em resumo aqui, o que se entende disso? Que a importação das máquinas foi sem licença mesmo, porque se ela é gerada com base no código NCM e o código NCM foi errado, não, né? Por isso que eu quis trazer, por isso que foi com base no que eu li dele que eu coloquei a questão de licenciamento automático, entende? Porque, na verdade, é anterior, enfim. Se é necessário licenciamento, cabe a multa. Se é o automático ou se é o não automático, em termos de multa, não tem relevância. Teria relevância, eu acho que a gente aqui acabou comentando, se fosse dispensado. Então, se eu trago um produto com uma classificação incorreta, pedir um licenciamento e tem uma nova classificação que não precisa, aí não caberia multa. Agora, precisando de licenciamento, aí não interessa a modalidade, cabe a multa. É isso que ele está dizendo, né, Sam? Então, mas assim, por isso que eu fiz a pergunta. Esse produto precisa de licenciamento automático? Porque pela fala da Semires Novolta, ela disse que o fiscal nem mencionou isso. Essa explicação do Jorge, ela é justamente isso. Ele explica o que é o licenciamento e ele fala que é gerado
Entendi Tá, isso mas aí. ele não precisava ter posto isso no auto de infração pela motivação que ele deu. Entende? Porque se a LI é feita com base no NCM e está errado o NCM, não gerou a licença anteriormente ao despacho aduaneiro. E Mas eu aqui acho ele que falou dos dois, Salvador, automático e não automático. se na nova classificação precisa de licenciamento. E eu acho que isso também está indicado, né? É uma discussão. Se ele eu estou perguntando para você me entendido a auto de infração, para ela me dizer, o fiscal ele mencionou que a multa devida porque a classificação, a licença de importação automática que ela tinha era para uma classificação fiscal X. Eles estão alterando a classificação fiscal e, portanto, a licença automática que ela tinha não é válida, precisa de outra. Por isso que Gente, mas o que a gente está falando aqui? Mas é isso que eu estou te perguntando. Ué, mas está no meu voto, foi isso que aconteceu. Não, você falou que o fiscal nem menciona se precisa de licença, você falou. Por isso que eu te perguntei, você disse expressamente, o fiscal nem menciona. Mas o cerne aqui é a questão da classificação. Entendeu? Por isso que eu li o trecho falando o que é um licenciamento automático, que parece que o licenciamento automático você pode colocar qualquer NCM. Não é assim. É esse o ponto. Claro, não, se precisa de licenciamento, e eu não tenho certeza, mas eu acho que você mencionou que haveria uma discussão se era automático ou não, mas... Não é. Eu que fiz a colocação para a gente pensar como é que ficaria se viesse uma declaração completa, mas licenciamento não automático. Entendi. Porque aqui, se o fiscal não se ateve, obviamente, ele é automático. Mas a linha que eu estou seguindo é que, mesmo com licenciamento automático, NCM errado e descrição incompleta, não daria para não aplicar multa. Vocês podem entender diferente, com certeza. O que aqui, Semi, é que a recorrente alega que é automático também. Você colocou aqui na nulidade, defende a recorrente que a operação em questão estaria sujeita ao licenciamento automático. Então, na verdade, a discussão é qual tipo de licenciamento. Então, tem licenciamento. Que era a nossa dúvida. Então, não, do meu ponto de vista, cabe a multa. Então, se ela argumentou que era automático, já corrobora o nosso entendimento de que era necessário. Dúvida solucionada. Eu acho que era esse ponto. Semi, se você quiser anotar, eu sei que você não vai aplicar, mas só para você dar uma olhada depois, e eu acho que você faz menção, o ADI agora é o 6 de 2018. 24 de dezembro de 2018. Ele fala a mesma coisa? Independentemente do licenciamento automático ou não? Como o anterior falava? Não, mas ele revogou aquele. Ele fala a mesma coisa? Não, ele é mais amplo, mas ele substitui aquele. Você tem que dar uma olhada, aquele está revogado. Ele é no mesmo sentido, com conteúdo um pouco diferente, mas ele revogou aquele. Então, na verdade, aquele foi revogado pelo 13 de 2002. E agora tem esse de 2018, só para menção. Agora abriu aqui. Ok. Podemos iniciar a votação? Sim. Então, nós vamos iniciar a votação do item 51 da pauta. A proposta da relatora é negar provimento ao recurso. Doutora Ari. Eu também fiquei na dúvida dessa multa, mas a própria recorrente cita o licenciamento e eu acompanho a relatora. Obrigada, doutora Ari. Doutor Salvador? Sim, realmente o auto de infração é bem sucinto, né? Nessa parte da falta de guia de importação, ela tem 2 linhas, se não me engano. Só fala que não tinha guia de importação que amparasse a importação realizada. Aí tem 3 DIs, né? Mas com o debate aqui, eu vi que a própria recorrente argumentou que a nova classificação também precisa de licença. Então, acompanha a relatora. Que temos outro processo em pauta, que é o processo anterior a esse. Então, tem mais do que uma linha. Mas é o que eu passei para vocês. A linha que ele adotou foi essa. Mas a gente tem um outro processo na pauta, que acho que não é representado pela doutora Germana,
e ficou mais claro no outro, exatamente isso, as conclusões a que chegamos, está mais claro no outro, no item 50, que também está na mesma pauta de hoje. Tá certo. Obrigada, doutora. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Doutora Sabrina? Acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão no item 51 é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento do item 51. Agradecemos aqui a participação e a sustentação da doutora Germana de Barros. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. Obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Tchau, tchau. Nós passamos agora ao item 61, também de relatoria da doutora Semiramis, cuja recorrente é a Leone Automotive do Brasil Limitada, e vai ter a participação do doutor Luiz Henrique Renatini. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Qual que é o item? Desculpa, presidente. 61. A convocação foi feita, presidente. Muito obrigada. Doutor Luiz Renatini, seja muito bem-vindo. Oi, agora sim. Boa tarde, perdão. Boa tarde. Estamos escutando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, o senhor está aqui para o item 61 da Leone Automotive do Brasil, correto? Correto. O senhor vai sustentar, correto? Isso, correto. Tá ótimo, obrigada. Então, vamos iniciar o julgamento do item 61 da pauta, de relatoria da doutora Semiramis de Oliveira Duro, cuja recorrente é Leone Automotive do Brasil Limitada, e nós teremos a participação e sustentação do doutor Luiz Henrique Renatini. Eu passo a palavra à relatora, por favor, doutora Semiramis. Obrigada, boa tarde, doutor Luiz Renatini. Boa tarde. Esse processo é um caso de IPI. Eu vou passar a leitura da infração fiscal, por favor, na página 2. Foi lavrado o auto de infração, com a exigência do IPI, multa proporcional e multa sobre IPI não lançado com cobertura de crédito. As infrações são: a primeira infração, produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado industrial, com emissão de nota fiscal ou operação com erro de classificação fiscal e alíquota. A falta de lançamento do imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados com falta insuficiência de lançamento do imposto, conforme detalhado no relatório fiscal que passa a fazer parte integrante do presente auto de infração. Essa infração está relacionada com saídas com notas de suspensão, em que se discutiu se corretamente ela poderia ter dado essas saídas sem emissão, utilizando a informação de suspensão. Em relação à infração número 2, créditos indevidos, crédito básico indevido. O estabelecimento industrial deixou de recolher o IPI em decorrência da escrituração e utilização de crédito indevido, conforme detalhado no relatório fiscal. Foi constatado o seguinte: a escrituração de créditos maiores que o efetivamente devidos, créditos esses originários da prática de alíquotas maiores que as verificadas na tabela de incidência do IPI e, consequentemente, decorrentes de valores do IPI destacados nas notas fiscais, de aquisição de insumos no processo produtivo.
Verificou-se a ocorrência de saídas de produtos cujas disposições na TIP indicam incidência de IPI sem que o contribuinte tivesse efetuado o devido destaque. Examinando as notas fiscais, observou-se a existência de menção à suspensão do IPI referente ao setor automotivo. Só queria chamar a atenção aqui para qual dispositivo, tá? A gente tem outras suspensões para o sistema automotivo, que não esse da IN 207, tá? Com base na MP 66 e Lei 10.637. Então, ele tomou crédito a maior na entrada de insumos para o processo industrial. A fiscalização identificou que os produtos que foram entrados, né, que deram entrada na empresa teriam alíquotas menores do que aquelas indicadas nas notas, então houve esse ajuste na entrada e também um ajuste na saída em virtude da saída com suspensão, mas com base nesse dispositivo aqui da MP 66 e IN 207. Tendo em vista as irregularidades, foi refeita a escrita do IPI e apurado o saldo devedor em alguns meses, e houve também a lavratura da multa sobre a parte coberta por créditos. Eu vou deixar os argumentos da recorrente para o patrono, só queria acrescentar que foi feita uma diligência na DRJ, e essa diligência ela se voltou à análise das notas de entrada, para verificar se realmente estavam incorretas as notas e o valor das alíquotas creditadas na entrada, né? E foi identificado erros em algumas e corrigido e retirado outros, né? Então, a fiscalização, em parte, concordou com as glosas, mas refez, porque a alíquota tinha diferença de 5 e 15, e também houve identificação de que estava correta a recorrente, então isso foi retirado já em diligência. Então, foi corrigido o total das glosas referentes à entrada desses clientes da recorrente. Sobre esse resultado, a recorrente se manifestou. Acho que o patrono também vai tratar dos argumentos da manifestação da diligência. A DRJ de Recife deu parcial provimento à impugnação para excluir do auto de infração os meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, em razão da reversão integral das glosas na diligência fiscal. E acolheu a diligência também quanto à reversão parcial das glosas. Não teve recurso de ofício, porque não atingiu o limite de alçada. Em síntese, é esse o relatório. Muito obrigada, doutora. Eu passo a palavra agora ao patrono, doutor Luiz Renatini, por favor. Você tem 15 minutos. Obrigado. Doutores, muito boa tarde. Como muito bem relatado, a infração se refere a supostas infrações nas entradas e suposta infração na saída. Em relação às entradas, o que ocasionou a necessidade de uma diligência fiscal foi o seguinte: quando a fiscalização fez o levantamento em relação às notas fiscais, os NCMs e as alíquotas que supostamente seriam incompatíveis com o sistema de escrituração da empresa, a fiscalização se utilizou das informações que constavam do sistema do Sintegra. E, mediante impugnação, a hora recorrente conseguiu demonstrar que, na verdade, havia um erro de parametrização entre o seu sistema e aqueles lançamentos que foram feitos no Sintegra, razão pela qual a fiscalização reapurou, concordou com a recorrente em boa parte das notas fiscais, e o que remanesce agora nesse recurso voluntário é exclusivamente as notas fiscais cujo destaque do IPI foi realizado em valor superior às alíquotas que são previstas pela legislação. Então, a defesa da recorrente em relação à infração da entrada que remanesce é que, embora de fato ela reconheça que houve um destaque em valor superior ao determinado pela legislação, pelo princípio da não cumulatividade, a fiscalização não poderia ter negado crédito sobre essa diferença, porque senão todo o peso da cumulatividade que vai ser gerada nessa cadeia vai recair
sobre a hora recorrente. Então, essa é a defesa que é feita em relação à infração das entradas. Tem uma questão preliminar, eu acabei só antecipando um pouco. O período de autuação é de janeiro de 2006 até setembro de 2008. E o auto de infração foi lavrado em outubro de 2011. Então, faz parte dos argumentos da hora recorrente também a decadência, em função de se tratar o IPI de um tributo não cumulativo. Então, o período de janeiro de 2006 a outubro de 2006 estaria decaído. Por fim, eu passo a infração, a suposta infração das saídas, que diz, como muito bem colocado pela ilustre relatora, sobre que tipo de benefício, no caso, perdão, que tipo de suspensão é que nós estamos tratando em relação a essas saídas. Ambas as previsões, uma relativa à saída de produtos intermediários, materiais de embalagem e matérias-primas, exige do adquirente a emissão de uma declaração de que aqueles produtos que estão sendo adquiridos vão ser empregados na fabricação de partes e peças, chassis, carrocerias, dos veículos autopropulsados que são elencados por esse benefício. E a outra parte do regime que diz sobre a suspensão do IPI se refere especificamente não mais à saída de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, mas de partes e peças, chassis, carrocerias, que serão empregados de igual forma na produção desses veículos autopropulsados. Então, essa é a diferença. Em um lado, nós temos a saída de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, essas exigem para que a saída seja devidamente suspensa, tenha o IPI devidamente suspenso. A emissão de uma declaração do adquirente, dizendo que haverá o emprego desses itens na fabricação dos itens que são especificados pela legislação, e, do outro lado, nós temos o que defende a hora recorrente, que ela deu saída não à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, mas a partes e peças. Tanto que, se nós dermos uma olhada no próprio demonstrativo, que fez o levantamento das saídas, nós temos lá entre os produtos subconjunto de carcaça, chicote de ar-condicionado com termostato e diversos outros tipos de chicote. Chicote motor 6 cilindros, chicote injetor, deixa eu ver, tem um chicote 4 cilindros também. Todas essas foram as saídas que a fiscalização examinou e imputou que seria preciso a declaração dos adquirentes de que essas partes e peças seriam empregadas na fabricação dos veículos autopropulsados, quando, repito, essa exigência só se aplica a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Tanto que, se nós olharmos também para o demonstrativo fiscal, na parte das entradas, quais foram as entradas da hora recorrente no período? Buchas, selos de vedação, cabos, ou seja, esses sim, matérias-primas e produtos intermediários. Então, nós acreditamos, segundo as alegações da recorrente, que a fiscalização incorreu em erro de acusação ao demandar essa declaração de produtos que nitidamente não demandariam a essa expedição de declaração por parte dos adquirentes. Então, são esses os argumentos, doutores, recapitulando muito rapidamente para não tomar mais o tempo dos senhores: a decadência, por se tratar de tributo não cumulativo. Em relação às entradas, houve, de fato, o destaque do IPI em valor superior àquele disposto na legislação, mas, pela não cumulatividade, a hora recorrente não pode suportar sozinha toda a carga cumulativa do tributo. E, em relação às saídas, os produtos a que ela deu saída não foram produtos intermediários, matérias-primas e materiais de embalagem. E, por esse motivo, foram partes e peças. Por esse motivo, não seria exigida a declaração que a fiscalização reputou ausente e, por isso, não permitiu a suspensão do IPI nessas saídas. São esses os argumentos. Eu agradeço pela atenção dos senhores.
Muito obrigada, doutor Luiz. Eu devolvo a palavra para a relatora. Obrigada. Então, o primeiro ponto suscitado é a decadência. Recorrente sustenta que ocorreu a decadência dos períodos de apuração anteriores a outubro de 2006, já que a essência do auto de infração foi em 7/10/2011, com fundamento no 150, parágrafo 4º. Em relação a janeiro, fevereiro e março de 2006, a diligência fiscal reverteu as glosas. Assim, o resultado da reescrita apurou apenas saldos credores. Para os meses seguintes, em alguns meses houve saldo devedor do IPI, após a reescrita fiscal com as glosas efetuadas pela fiscalização e revistas na diligência. Para a recorrente, os meses seguintes também estariam acobertados pela decadência, pois nesses meses adotou os atos de sua iniciativa para compensar débitos com créditos, fazendo encontro de contas. O artigo 24, parágrafo único 3 do RIP, vigente à época, falava que os atos de iniciativa do sujeito passivo no lançamento por homologação aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com compensação do mesmo, nos termos do artigo 207 e 208, efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa. Parágrafo único. Considera esse pagamento a dedução dos débitos no período de apuração do imposto dos créditos admitidos sem resultar saldo a recolher. Então, o relatório fiscal, já corrigidas os valores pela diligência, ele demonstrou total cobertura, saldo credor do contribuinte para o primeiro trimestre de 2006, né? Tanto é que essa alegação fica prejudicada até a própria decadência, porque, na verdade, as glosas foram integralmente revertidas, né, nesses 3 meses. Então, não é nenhuma decadência, é uma reversão em virtude do resultado de diligência, que nem está sujeito a reexame aqui, porque é inferior ao limite de alçada. O cálculo que eu fiz foi o seguinte: eu analisei trimestre a trimestre. Então, passando o primeiro trimestre que as glosas foram revertidas integralmente, olhando o segundo trimestre, 4/6, 5/6 e 6/6, verificou-se que o trimestre fechou com saldo devedor de 204. Então, aqui eu entendi que não poderia ser aplicado a questão do pagamento do 124. Em relação ao trimestre seguinte, 7/6, 8/6 e 9/6, eu entendi que o trimestre terminou positivo, mas ele teve mês também negativo. E também o saldo devedor anterior, de 204, ele consumiria todo esse crédito também, né? E, então, a partir dos trimestres 10, 11, 12, então, realmente teria só saldo devedor. Então, eu entendo que não ocorreu a decadência, porque após as glosas, o saldo devedor do mês de junho é maior que todo o crédito remanescente para os meses seguintes de 2006. Logo, não está configurado o pagamento parcial passível de atrair a aplicação do 150, aplicando, então, o 173.1. Então, considerando a data da lavratura e o termo inicial de 1/1/2007, não teria havido decadência. Alguma questão aqui? Alguém aplica mês a mês? Não, na verdade eu aplico o crédito antes da glosa. Eu considero que tendo crédito no mês é considerado pagamento. E é antes da glosa, porque quando fala crédito admitido, não é admitido pela fiscalização, é admitido pelo direito. Então aqui, se teve crédito aqui, eu teria que abrir uma divergência aqui, mês a mês. Concordo com o Marcão. Então, a apuração seria mês a mês. Então, por exemplo, poderia reconhecer a decadência. Isso já é uma parte do pagamento, não se resultou, não. Porque para o fisco fazer o lançamento de glosa e ver a diferença, ele tem 5 anos do fato gerador para apurar, porque assim, esses créditos são pagamento, parte do pagamento do débito que ele tem mês a mês. Para o fisco apurar a diferença e fazer uma auto-inflação, mesmo glosando esses créditos, ele tem 5 anos do fato gerador. Porque senão, se for fazer assim, que o saldo admitido é depois das glosas,
e aí depois ele glosa tudo, por exemplo, tem só débito, aí fica difícil, porque aí o fisco pode superar os 5 anos que a lei determinou para ele. Eu tenho 5 anos, mas eu supero esses 5 anos porque eu glosei tudo e você não tinha crédito nenhum. Então tem que ser analisado como foi feita a escrita, como foi apresentado. Porque o ato de revisão do fisco é de revisar justamente a escrita do contribuinte. Ele vai ter 5 anos do fato gerador para justamente revisar isso. Porque senão você dá um prazo a mais para o fisco para ele fazer esse trabalho. Mas vocês olhariam essa tabela final do relatório fiscal e dariam mês a mês? Por exemplo, estaria decadente 4/6 e 5/6, é isso? E depois 8/6 e 9/6? Não, na verdade, eu acho que todos os meses que teve crédito, na visão do Marcão e a minha, daria decadência, né, Marcão? Porque basta ter pagamento. Eu votava assim também, mas eu tenho que confessar que eu estou na dúvida por causa da literalidade do dispositivo, né? Que é sem resultar saldo a recolher, né? Eu realmente, eu me lembro de ter votado nesse sentido. Mas eu já vi reversões desse tipo de decisão na Câmara Superior e justamente pelo dispositivo dizer sem saldo a recolher, né? Então, eu até acho que pode ser feito mês a mês, né? Mas tudo, eu já estou na dúvida por causa do final do dispositivo, sem resultar saldo a recolher. Só me explica aqui esse quadrinho, Semíramis, o que está em vermelho é porque ele tem saldo devedor, é isso? É, isso mesmo. Então, junho e julho ele tem saldo devedor. Sim, e outubro. Sim. E novembro e dezembro, mas a decadência iria até o 10/6, né? Eu estou com uma interpretação diferente aí da senhora, doutora Semíramis. Eu queria até colocar aqui, porque eu considero que esse resultar saldo devedor aí seja antes da iniciativa do fisco, de acordo lá com a parte inicial do artigo 24, os atos de iniciativa do sujeito passivo, né? Então, não consideraria aí depois a fiscalização, a diligência, né? Uma iniciativa fiscal que modifique aquilo que inicialmente foi apresentado. Então, nessa situação, é lógico que o contribuinte ele vai fazer a apuração dele, vai pagar o que é devido, vai utilizar os créditos, né? E eu consideraria ali essa existência do crédito. Mas é lógico que isso aí é um ponto... Concordo plenamente, eu votava assim também. O que me fez repensar é a questão de que antes da verificação do fisco tinha crédito ilegítimo, né? Então não dá para a gente considerar pagamentos sem não ter saldo a recolher por causa de uso de crédito ilegítimo. Então, mas para considerar crédito ilegítimo, o fisco tem um tempo para fazer. Exatamente. Porque enquanto o fisco não faz a apuração, o crédito é legítimo. Essa que é a minha dificuldade. Eu concordo. Eu realmente estou presa aqui nessa parte sem resultar saldo a recolher. Porque se a gente entender assim, sempre que houver uma revisão, não vai se aplicar esse prazo, porque se há uma revisão é porque há algum saldo, né? Ainda que originalmente na declaração seja zero. Antes da revisão e da reelaboração da escrita, ele tinha saldo credor em todos os meses, não tinha? Não sei, mas a escrita foi toda feita. Então, aí por isso que eu considero que tem que ser antes da glosa, porque senão a lei determina o prazo de 5 anos para apurar a escrita do contribuinte, ou para apurar o pagamento antecipado, a confissão de dívida, lá, a apuração da matéria tributável, identificação do sujeito passivo, e também a escrita fiscal. Ele tem 5 anos para apurar a regularidade de tudo isso. Por isso que eu vou nessa linha, a mesma do Marcão e da Lisiane. Porque senão o prazo fica indefinido até que o fisco diga se está certo ou não. Se o fisco não disser que está certo, a gente não sabe qual é o prazo. Ou vai para um 173, né? Na verdade, isso já para outro regramento aí de contagem do prazo decadencial. É um ano de diferença, considerando um ou outro caso. Vai para um 731, né, do CTN. 731. Tudo isso é corroborado pelo próprio artigo. O artigo fala que qualquer dedução efetuada antes de qualquer procedimento de ofício. Então, tem que se computar mesmo, por autorização legal, o saldo da escrita fiscal antes do procedimento fiscal mesmo. Mesmo que se diga que é ilegítimo, porque você não pode dizer se é ilegítimo antes de uma revisão. Então, até lá, ele tem que ser computado.
Não tem jeito. Entendi todos vocês, eu votava assim antes, mas eu realmente repensei, tá? Então, acho que a gente pode voltar à decadência primeiro. Mas o saldo a recolher é escrito no final. Não, mas é por causa do... É isso mesmo ali. E ele fala também de créditos admitidos, né? Porque a CEMIG está falando que o crédito é legítimo e a lei e o decreto fala de créditos admitidos. Mas o caput do 183, ele fala assim, ó, efetuados antes de qualquer procedimento de ofício, né? Então, o caput, ele, ao fazer essa redação, ele diz que os seus incisos são os créditos admitidos pelo direito, né? De como você vai escriturar esses créditos. Senão você desobedece a não cumulatividade, que aí ele não aproveita o crédito. Aí, eu acho que essa interpretação é ótima. Se não tiver saldo a recolher, assim, aí ele aproveita o crédito. Mas, enfim, a questão do crédito legítimo para dar sem saldo a recolher, eu acho que é um problema. Crédito ilegítimo. E também a questão do sem resultar saldo a recolher também é outro problema. Eu usava aqui, quando eu votava isso aqui, eu usava inclusive o repetitivo do STJ para tratar com o pagamento parcial. Entendeu? Aplicar a noção de pagamento parcial também, né? Aliás, só um adendo. Esse seu raciocínio que você fala do crédito ilegítimo é um ponto de divergência que eu tenho aqui, por exemplo, no âmbito estadual, com o ICMS, no TIT. Porque eles vêm com esse mesmo argumento. E tem, inclusive, uma súmula do TIT, acho que é o número 11, que é exatamente para isso. Se o crédito for ilegítimo, você não pode computar o artigo 150, sim 173. Mas o crédito ilegítimo é quando há dolo, fraude ou simulação. Não é porque você escriturou errado. Você errou a classificação fiscal e tem um crédito maior. Mas qual que é o dispositivo do RIP que fala isso? Tem algum? Não, para você aplicar 173, a meu ver, para você aplicar essa questão aqui, ignorando o 183, que fala que é antes de qualquer procedimento de ofício, e de que são os créditos admitidos, são os créditos admitidos pela não cumulatividade. Se ele apurou errado o crédito, se ele colocou uma alíquota maior do que a devida porque ele errou a classificação fiscal, sem que isso seja feito por dolo, fraude ou simulação, eu aplico o artigo 150. Se for por dolo, fraude ou simulação, eu aplico o 150 para o quarto. Que ele fala, conta-se do fato gerador, desde que não seja dolo, fraude ou simulação, porque aí eu vou para um 731. O próprio CTN faz esse tratamento. E a falta de pagamento? A falta de pagamento isolada não leva para o 173. Não, mas porque tem essa linha também, né? Tem quem diga que não basta não haver pagamento. Tem que ter o dolo, né? Porque mesmo sem pagamento, a previsão do 171 é mais dolo, não pagamento mais dolo. Então tem essa interpretação também, que eu já ouvi. Mas aí precisa ver por que não foi feito o pagamento. Aí entre o dolo e a simulação. O simples fato de deixar de pagar... Não, vamos supor assim, acho que essa questão do dolo é assim, se ele reduziu, por exemplo, ele, na apuração dele de imposto, ele deveria R$100.000. Só que ele praticou algum ato ardiloso ou simulado para que ele declarasse aquilo ao invés de R$100.000, declarasse em 50 mil. Então, por meios artificiosos, ele reduziu 50 mil para a quantidade de tributo. Ele teve o fato gerador, ele constituiu o crédito tributário com a confissão, fazendo a DCTF, por exemplo, e pagando antecipadamente o que ele declarou. Mas o fisco fala assim, ó, você declarou 50 mil, mas você simulou aqui, você deveria 100 mil, aí eu aplico um 73 porque teve dolo, fraude ou simulação. É uma outra situação. Quando tem dolo, fraude ou simulação, eu vou para um 73. Agora, na vida normal do contribuinte, que a gente tem que presumir que o contribuinte também está indo na vida normal dele, de apuração, e declarando, confessando o que ele acha que ele deve, o que ele apurou. Eu aplico 150 se ele fez a confissão do dívida do quanto ele entendeu da apuração dele que ele devia e pagou antecipadamente aquilo que ele entendeu que devia, corretamente ou não, mas que ele entendeu que estava certo. Aí eu aplico 150 sempre. Só se o fisco provar que teve algum dolo ou alguma fraude. E eu aplico esse mesmo raciocínio para a questão de não cumulatividade. Então, se eu tenho crédito que supera os débitos, e eu vou fazer isso na minha sistemática, e eu não tenho mais crédito do que débito porque... por alguma questão simulada que eu fiz, aí eu aplico 150. Parágrafo 4º. Desde o fato gerador. Aí, no caso do entendimento da doutora Semira, se persistir, então, tem 12 meses posteriores, eu acho que é o 8 e o 9, 8 e
agosto de 2006 e setembro de 2006 que tem saldo credor no final. Mas se ela está fazendo o raciocínio, então, por trimestre, seria isso, doutora? Seria, mas para ajudar vocês na linha que vocês estão seguindo, eu só queria dizer que segundo trimestre de 2006 e o terceiro trimestre de 2006, antes das glosas, ele tinha feito até um PERDECOMP, ou seja, ele tinha saldo credor, que eu acho que é essa informação que vocês precisam para aplicar a decadência. Então, só respondendo, antes das glosas, o saldo era credor, por isso que ele até fez uma PERDECOMP. Uma PERDECOMP para cada um desses trimestres. É importante saber se ele tinha saldo credor mesmo em cada mês, justamente para isso. No relatório fiscal, passando informações para vocês, no relatório fiscal ele está falando justamente isso, que antes da auditoria tinha PERDECOMP. O relatório fiscal está na página 469, mas respondendo aí a vocês... O primeiro trimestre não entra em discussão porque foi revertido todas as glosas, então não tem mais auto de infração e não tem recurso de ofício. Agora, os outros 2 trimestres, que seria objeto aqui, tem saldo credor no segundo e no terceiro, já no quarto não teria, mas a decadência que ele pede é até outubro. Só que o quarto trimestre de 2006, ele já estava 0. Tem resultado dessas PERDECOMP? Não sabem. Não informaram. Não, é que teve essa auditoria, né? Não glosaram o crédito. Acho que é por isso que teve saldo de inflação ali. Sim, foi a auditoria desses créditos. Ah, tá. Doutor Samir, neste caso aqui, levando pelo saldo de apuração, em abril e maio de 2006, ele apurou o saldo credor, mesmo levando o saldo a deduzir. Então, no meu entendimento, esses 2 meses haveria decadência. Já no mês 6, ele apurou saldo negativo, no mês 7, saldo negativo, no mês 8, ele apurou o saldo positivo, mas se levar em conta que tem que trazer o saldo anterior, aí também estaria decaído. Decaído não, aí não haveria decadência. Então, para mim, haveria decadência para 4/6 e 5/6. Do que ele está pedindo. Porque ele está pedindo decadência seria até setembro, né? Que é anterior a outubro, então até setembro, o lançamento aí. Então, seria até setembro mesmo. Seria até setembro. Você também está considerando também o saldo credor depois da glosa? Eu estou colecionando porque eu acho que se ele apropriou o crédito ilegítimo, independentemente de com dólar ou sem dólar, não, porque olha o artigo 185 do regulamento. Ele fala assim: antecipado o recolhimento do imposto, o lançamento tornar-se-á definitivo com a sua expressa homologação pela autoridade administrativa. Parágrafo único. Ressalvada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ter-se-á como homologado o lançamento efetuado nos termos do artigo 183. E 183 é o que fala que o crédito é pagamento. Após 5 anos, a data do fato gerador. A autoridade administrativa sem que a autoridade administrativa tenha se pronunciado. Levando em conta aqui o artigo transcrito aí do 124 aí que... Não, o 124 do regulamento anterior é o do atual 183 do atual. Não é esse aqui que a doutora transcreveu? Sim, é o mesmo. A redação que é do regulamento já revogado, né? Mas é o regulamento vigente à época dos fatos. Mas a redação é a mesma do regulamento atual. Eu vou até abrir aqui o regulamento anterior para ver qual que é o dispositivo que fala isso lá. Qual que era o decreto? Era o decreto 4544, né? Artigo 124. Era o RIP. Então, 124 fala isso aí, né? Que tal. Aí, o que fala do dolo, fraude e simulação, que é o atual 185, no regulamento vigente na época dos fatos, é o artigo 126. Ressalvada a ocorrência do dolo, fraude e simulação, ter-se-á como homologado o lançamento efetuado nos termos do artigo 124, quando sobre ele, após 5 anos da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa não se tenha pronunciado. Então, se esse crédito ilegítimo, para falar que um crédito é ilegítimo,
para eu aplicar um 731, ele tem que ser um crédito legítimo por dólar para simulação. Senão tem que aplicar o crédito da não cumulatividade como ele apresentou, como ele escriturou, como ele declarou para o fisco. Que aí o caput do 124, ele fala isso, ó. Efetuados a escrita, ou o recolhimento, ou os lançamentos do contribuinte, efetuado antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa. Então, eu tenho que olhar o status informado pelo contribuinte. Se o informado pelo contribuinte tinha saldo credor, o fisco tem, e esse saldo credor é um saldo apurado normalmente, sem dolo, sem fraude, eu aplico 150 parágrafo 4. Essa aqui é a minha concepção. Acho que o Marcão segue a mesma linha, né, Marcão? Ok. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão considerar como pago os trimestres todos ou mês a mês? Até outubro, todos os meses até outubro de 2006. O restante da turma ainda não se pronunciou ainda. O restante da turma, não sei como é que isso aí seria até setembro, né? Eu acompanho. Não é até outubro, porque o lançamento foi em novembro. Novembro, o lançamento foi em outubro, 7 ou 10? Ah, foi outubro? A semana está muda. Foi outubro. Ah, então é até setembro. Isso mesmo. Setembro. É 7 do 10 o lançamento. Até setembro teria... porque o período é mensal, né? Então é até setembro. É setembro. Se havia crédito na escrita dele durante todos esses meses, realmente acompanha o entendimento do Salvador. Mesmo porque o artigo 124 só fala da iniciativa do sujeito passivo, não fala em procedimento do fisco. Inclusive, ele exclui o procedimento do fisco. Tem que ser o que está na escrita antes de qualquer verificação fiscal. É o que o 124 fala. Tanto que ele fala que é o lançamento por homologação, que a dedução é por conta do próprio sujeito passivo. Até aí não tem ação fiscal. O 124 é justamente para a iniciativa do sujeito passivo. Só se houver dolo, simulação, aí retroage tudo, aí concordo com o Salvador. Mas se não tem prova de dolo, simulação, tem que se considerar a escrita fiscal antes da ação fiscal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em aberto para uma nova oportunidade voltar para essa linha, tá? Realmente eu preciso refletir de novo, mas considerando que eu já votei como vocês estão votando, eu vou alterar e reconhecer a decadência do segundo e terceiro trimestre, é isso? Porque ele tinha saldo credor nesses trimestres antes da revisão. Antes da ação fiscal. O terceiro trimestre termina em setembro, né? Eu não sou muito bom em conta de trimestre. Porque ele tinha saldo credor antes da escola, fiscal. mas é isso aí mesmo. Não pega outubro, novembro, dezembro. Só uma pergunta, doutor Luiz, é isso meses, mesmo, né? É isso mesmo, né? Para esses trimestres, inclusive, tinha Perdecomp, né? Sim. Tinha Perdecomp para os dois, gente. Então, vou fazer... então... Mas o que sobra, então, gente? Nada? Sobra de outubro para frente, se tiver. De outubro de 2006 até 2008. Outubro para frente, então assim... do saldo do devedor. Outubro... Okay, então, tem razão, vai até 2008, enfim. É isso. Então, eu vou reformular aqui para reconhecer a decadência. O primeiro trimestre já está fora do objeto. Reconhecer a decadência do segundo e terceiro trimestre de 2006. Ok? Vai votar, presidente, ou passa o restante? Acho que passamos o restante. Suspensão do IPI nas saídas da recorrente. A fiscalização consignou que, da análise dos arquivos magnéticos apresentados pela empresa, foi possível verificar a ocorrência de saída de produtos com incidência de IPI sem que o contribuinte tivesse efetuado o devido destaque. Assim, nas notas fiscais examinadas, houve menção à suspensão do IPI nos termos do 31 da medida provisória 66, atual 10.637, e artigo 5º da IN 207. Foi feita a intimação para que fossem apresentadas as cópias das declarações dos adquirentes, de que os mesmos atendiam a todos os requisitos estabelecidos para a suspensão do IPI, conforme o parágrafo único da IN.
Essa informação do 31 da MP66 é muito semelhante à suspensão do 29, né, em que se exige a declaração dos adquirentes, né? Então, por isso que a fiscalização solicitou aqui essas declarações. O contribuinte, ele disse que, na verdade, o produto dele daria direito à suspensão a outro dispositivo, mas o que constava nas notas dele era esse aqui da MP66. Aí, em seguida, eu trouxe para vocês os dispositivos legais. E, realmente, o doutor disse que aqui a saída de matéria-prima para o intermediário e material de embalagem. Ele disse que ele não deu saída a isso. Ele deu saída já a um produto que entraria na produção, ou a outro produto que entraria na produção dos veículos autopropulsados, que seria outro fundamento para suspensão, que está em outra legislação. Então, a 66 e a atual conversão da 10.637 falava que sai com suspensão, né, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que se aplica a saída de matéria-prima, então, esses insumos, quando adquiridos por estabelecimentos industriais, que a suspensão do imposto não impede a manutenção dos créditos, que na nota fiscal relativa a essas saídas deve constar a expressão saída com suspensão de IPI, com a especificação do dispositivo legal correspondente. Aí o artigo 7º fala que, para fins de aplicação neste dispositivo, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor de forma expressa sob a forma da lei que atende a todos os requisitos. Então, veja que a exigência da fiscalização, ela de fato tem fundamento na lei. A questão aqui é que a recorrente alega que é beneficiária de outro tipo de suspensão. O artigo 5º, né? Aí, aquela alega é a seguinte, então, só prosseguindo, eu coloquei abaixo, consignou a autoridade fiscal que, em relação a alguns de seus clientes, a empresa não satisfez os requisitos exigidos para a venda de produtos com suspensão, quer pela apresentação de documentos em efeito, tendo em vista não estar firmado por quem quer que seja e com data recente, fora do período da ação fiscal, quer pela não apresentação do documento solicitado. Aí, o crédito, a suspensão que a recorrente sustenta é do artigo 5º de outra lei, que é a 9826, de 99, que diz assim: os componentes, chassis, carrocerias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados, classificados nas posições tais e tais, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial. Os componentes, chassis, carrocerias, acessórios, partes, etc., também, desembaraçados também entrariam aqui no dispositivo. A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive importado, seja destinado a emprego pelo estabelecimento industrial adquirente na produção de componentes, chassis, carroceria, acessórios, partes ou peças de produtos autopropulsados, ou montagem dos produtos autopropulsados. Então, ela tem que dar saída a esses produtos para empresas que adquirem e fazem esses produtos ou que fazem o veículo inteiro. E aqui, nesse tipo de suspensão, de fato, não se exige as declarações. A suspensão do imposto não impede a manutenção dos créditos e nas notas fiscais tem que constar a saída com suspensão e a especificação do dispositivo. Então, aqui realmente não é necessário as declarações. A grande questão é, a fiscalização fiscalizou uma causa de suspensão, entende? Assim, então, a recorrente aduz ser fabricante de chicotes elétricos automotivos, que são acessórios automotivos que integram veículos automotores. Por isso, não se enquadrariam na suspensão prevista na Lei 10.637, mas sim ao regime de suspensão estabelecido na Lei 98/2000, com as alterações implementadas pela lei tal, que no seu artigo 5º prescreve os componentes, chassis, etc., independentemente da apresentação de qualquer declaração. O que eu entendi aqui é que a gente tinha que se ater ao benefício indicado nas notas do contribuinte. Não tem nada no relatório fiscal que fale sobre esse outro dispositivo de suspensão. E o que eles têm em comum, ainda que exija o outro não exija declaração, é que na nota fiscal esteja consignado o benefício correto. Então, eu entendi que a gente tinha que se ater àquilo que foi fiscalizado, senão a gente teria que fazer uma diligência aqui,
para analisar todas as saídas e ver se realmente eram produtos que estão de acordo com a outra lei, que é a 9826. Né? Porque a recorrente, para sustentar a outra suspensão, ela diz que não é nem produto intermediário, nem material de embalagem, não é insumos, enfim, né? E aí as declarações que ela juntou, tanto na fiscalização quanto em impugnação, elas continuam com a mesma dúvida. Por quê? Porque muitas delas falam no próprio... Falam nenhum nem outro. Falam, por exemplo, no artigo 29, que é outra causa de suspensão ainda. Então, pelas declarações, a gente também não consegue ver qual que era, de fato, o dispositivo aplicável àquela saída, né? Por isso que eu segui a linha da fiscalização, que era o que constava nas notas. Porque as declarações também não permitiam, ainda que a declaração não fosse exigida para esse dispositivo pleiteado pela recorrente, lendo as declarações, muitas delas se referem ao próprio artigo 29, que é outro, entende? É outra causa de suspensão. Só aproveitando o ensejo, as notas fiscais constam qual informação de suspensão? No relatório fiscal consta a informação de especificamente automotivo, mas não esse requerido pela recorrente, esse daqui da MP 66, que é o 29 da Lei 10.637. Esse é um específico do setor automotivo. Que é o de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizado na produção daqueles produtos lá. Não, aqueles produtos lá é o outro dispositivo, tá? Esse aqui era o que constava nas notas, segundo a fiscalização. Não, tá? Ele é específico 8, para o automotivo. Ó, ele fala que é matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, ou seja, são insumos destinados ao estabelecimento que se dedique preponderantemente à elaboração. Ó, aqui é muito mais do que carros, entendeu? Ó, aqui tem capítulo 2, 3, 4, 7, 9, 12. Foi esse aqui utilizado. Mas e esse aqui... Esse aqui que eu estava falando, os produtos lá eram dos capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Então, assim, ele está enviando matéria-prima, para ele é um produto acabado, mas ele está enviando um produto para alguém que vai utilizar isso como matéria-prima da produção de produtos dos capítulos 2, 3, 4, 7, 8. É isso que está na nota fiscal. Esse daqui é o que consta na nota fiscal. A defesa da recorrente é em outro sentido, para aplicar outra suspensão também do setor automotivo, mas uma mais específica, que é da Lei 9826. E essa 9826, ela é específica para saída de componente, chassi, acessórios, partes de veículos autopropulsados. Ou essas partes tem que sair para quem industrializa a mesma coisa ou para quem monta o carro direto. Entendi. Tá? Então, são benefícios diferentes, embora ambos sejam do setor automotivo. E aí, a recorrente, para dizer que se enquadra na 9826, ela diz que o produto dela não é matéria-prima, material de embalagem e insumo. Que ela já faz o produto direto, o produto que caberia aqui no artigo 5º. Por isso que eu digo que se a gente fosse por essa linha, a gente teria que investigar os produtos mesmo, que isso não foi ventilado, porque a fiscalização foi em relação ao outro benefício fiscal. Não é este aqui, do chassis. Foi do automotivo que pegava outro tipo e era matéria-prima, material de embalagem, insumos, enfim, que era mais amplo também, né? E o que eu quis dizer aqui é que eu senti dificuldade porque não foi objeto de fiscalização essa outra causa de suspensão. É matéria de defesa. Então, a única solução aqui seria fazer uma investigação dos produtos. Só que, mesmo assim, ela não teria dado saída correta, não teria constado nas notas. O benefício que ela pleiteia teria constado outro. Mas a questão é que a fiscalização não falou sobre isso. Não, mas acho que para baixar em diligência ou fazer alguma coisa assim, acho que o contribuinte deveria ter trazido alguma coisa, né? Ele disse o que ele fabrica, tá? E o que ele fabrica entra aqui em componente, chassi, carroceria para os autopropulsados. É o que ele diz. É porque o chicote para motor ou coisa assim não é chassi e carroceria, né?
Pode ser peça, a gente não sabe, né? Pode ser uma peça aqui, porque ele fala em peça, não fala em peças. Partes e peças dos produtos autopropulsados. Então, a recorrente diz que esse chicote que ela produz, ele é posto diretamente na montagem do carro. Sim, é a matéria-prima de quem monta o carro. Sim, é produto intermediário de quem monta o carro. Para quem está vendendo, tudo bem, pode vender esse chicote para a montadora componente do carro é o produto intermediário. E aí... Aqui a fiscalização foi em cima de quê? Do que estava na nota fiscal. Na nota fiscal ele indicou um benefício que exige a comprovação de que ele foi utilizado para determinado produto. E agora, na defesa, ele está mudando. Ele está dizendo, não, então a nota fiscal está errada, não é isso que aconteceu. Então, o momento não é este. A nota fiscal, a fiscalização agiu corretamente. Por quê? Porque se o contribuinte diz que estava vendendo produto com benefício da MP66, a fiscal, não, você não é o 66, você é o outro. Não, ele pegou, tanto se é 66, então, para ser gozado do 66, eu preciso da declaração dos adquirentes. Acho que a Samir segue nessa linha do seu argumento. É isso, porque se a gente migrasse a causa de suspensão para o dispositivo requerido pelo contribuinte, ele estava dispensado das cartas, entendeu? Mas mantendo a análise da fiscalização, o dispositivo das notas da MP66 exigiria sim as declarações. E isso não está em IN, só está na própria legislação. Compreendi. Né? Então, foi essa linha que eu segui no voto, né? Eu segui a linha que está posto no relatório fiscal. Enfim, e que o benefício da 9826 teria que estar em todas as notas fiscais e teria que também ser esclarecido isso a fiscalização, né? Porque esclarecida a fiscalização poderia, não, realmente você escriturou errado, ou está faltando alguma coisa para você aproveitar desse outro. E não foi objeto da fiscalização, essa é a dificuldade. Porque aqui é mais que uma matéria de defesa, né? Por isso que aqui, se a gente fosse acolher o argumento, teria que retornar. Teria que retificar também as notas fiscais. Se a nota fiscal saiu com a informação correta, caberia a retificação, né? É previsto aí a retificação da nota fiscal. E aí o que acontece? Como eu mantive no objeto fiscalizatório, por óbvio que a própria lei pede as cartas dos adquirentes. E ele não apresentou as cartas dos adquirentes. Então, aí seria mantida a infração por causa disso. Certo? Então, essa é a solução do mérito que eu proponho em relação à questão das saídas. Aí, em seguida, agora no voto, eu trataria da questão das entradas, né? Que houve glosas dos dois lados, né? Já corrigido pela fiscalização também a questão das entradas na diligência. Posso prosseguir? Por favor. Em relação à glosa de créditos, aqui a recorrente defende a reversão total das glosas, essas nas entradas, tá? Porque todos os dados utilizados para o creditamento que ela tomou de IPI são oriundos das informações prestadas pelos seus fornecedores, aos quais cabe classificar e atribuir a alíquota aos seus produtos. Dessa forma, se houve creditamento de IPI a maior, essa situação deve-se ao fato de que o fornecedor prestou informação equivocada nas declarações e nas notas fiscais. E com fundamento no princípio da não cumulatividade, ela sustenta o direito ao crédito pago na etapa anterior, independentemente da incorreção da alíquota utilizada, sob pena de estar caracterizado em enriquecimento ilícito e sem causa da administração. Em resumo aqui, na verdade, o erro de um não socorre o outro. E aqui deve ter havido uma triangulação para se também corrigir isso no fornecedor. O que não dá é comprovadamente a gente ter uma alíquota errada, o aproveitamento de um crédito de 15%, quando na verdade ele deveria ter saído com 5%, a gente permitir o creditamento integral dos 15%, porque daí, ao contrário do que alega a recorrente, que o enriquecimento seria do Estado ou até do fornecedor, na verdade seria dela também, né? Porque ela está tomando um crédito maior do que seria devido.
né? Então, a gente não tem também como afirmar que o fornecedor lá também não teve a sua saída corrigida, né? Então, eu acho que a observância da não cumulatividade, ela não passa pelo fato da gente dar qualquer valor posto na nota. Se já foi feita a diligência provando que aquela saída foi errada, que a classificação não era aquela, que o creditamento era menor, em vez de 15,5, ou até em vez de positiva para 0. Né? Então, eu acabei também mantendo a glosa em relação a esse ponto também. Aquilo que foi possível deferir, já foi deferido em diligência fiscal, excluído do lançamento, como o primeiro trimestre de 2006. Já foi corrigido. O que sobrou, realmente, foi o resultado da auditoria em diligência, mostrando que aquelas alíquotas estavam erradas mesmo. As que estavam erradas a favor do contribuinte foram corrigidas, e as que não estavam foram mantidas aqui, mas corrigido o índice da glosa, né? Para o correto. Bom, então a conclusão, presidente, é por negar provimento do recurso voluntário. Decadência, desculpa, no mérito, negar provimento, e na preliminar, reconhecer a decadência do segundo e terceiro trimestre de 2006. Agora sim. Obrigada, Sam. Podemos passar à votação? Doutora Ari? Acompanhe a relatora. Lembrando que nós estamos votando o item 61 da pauta. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por provimento parcial em relação à decadência e, quanto ao mérito, negar provimento. Com isso, encerramos o julgamento do item 61 e eu agradeço aqui a participação do patrono, doutor Luiz Henrique Renatini. Eu que agradeço, doutor. Obrigado, doutor. Uma ótima Boa tarde tarde, a todos. Boa Bom tarde. trabalho. Tchau, tchau para nós. Tchau. Agora nós vamos voltar para o 34, mas eu proponho um intervalo de 10 minutos. Sim? Podemos suspender a gravação, por favor?